agradeceria se você abrisse a tua Bíblia no livro de Josué. Obrigado. Josué, capítulo de número 14. Nós vamos meditar nesta noite a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo de número 14, versículo de número 7, uma palavra rica e muito poderosa. Vamos ler o versículo 7 e depois vamos pular até o versículo 10. Em reverência à palavra do Senhor, eu com muito respeito agradeceria se você se colocasse em pé. Josué capítulo 14, versículo de número 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. Eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Vem comigo até o versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, há 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que o Senhor enviou Moisés, a qual a minha palavra, ou a minha força, em outras versões, era tal agora a minha força para a guerra, e entrar e para sair. Pode tomar teu assento. Amado, nós vamos meditar nesta palavra e acredito que o Senhor vai estar falando para cada um que está aqui nesta sala. Ontem nós estávamos na cidade de Gaza, é assim que fala, naquela cidade, meditamos um pouco sobre missões, e eu não sei se aqui também estamos vivendo esse tempo missionário, mas uma das coisas que mais me chama a atenção é o que nós pensamos a respeito de missão nos últimos dias. E acredito que o conceito de missão hoje está perdendo o seu valor no seio da igreja. E eu não acredito numa visão missionária dividida. Eu não acredito numa missão divina dividida entre grupos ou subgrupos. Acredito que muitos hoje tenham aquele conceito da missão que é feita com os pés daqueles que vão, com os pés daqueles que são enviados, com os pés daqueles que vão em outros países, e com os joelhos daqueles que oram, os tais intercessores, eles também estão a fazer a missão, e com o bolso daqueles, os empresários, aqueles que estão financiando a obra. Esse é o conceito de missão que está sendo implementado hoje no nosso seio. Mas quando eu venho para a Bíblia, quando eu olho na Bíblia, eu encaro uma missão divina, uma missão completa, onde Cristo tira de si, abençoa, onde Cristo traz a palavra e faz tudo, ora. E assim era a vida dos discípulos. Eles repartiam, eles vendiam as suas propriedades e oravam pelas pessoas. E hoje nós temos missionários de categorias. Eu sou missionário, estou aqui na igreja só orando, Então, ir talvez para um desses países, da janela desses 40, não faz parte do meu mundo. Mas a gente precisa olhar para Cristo. Cristo é o centro da missão, e Ele nos apresenta uma missão completa. Então você pode ser um missionário que abençoe a obra, você pode ser um missionário que ora por esta obra, e você pode ser um missionário dentro deste campo. Então, para isso, Cristo quer que a igreja seja completa. Uma igreja edificada é aquela voltada à missão. Sabe, quando nós dividimos ou categorizamos a missão,
Nós acabamos de ter gente na igreja que nem tem tempo de vida com Deus. Pessoas que não conseguem orar porque o objetivo dele é só financiar os trabalhos missionários na igreja. E não é essa a vontade de Deus. Deus está nos chamando para um tempo precioso. Deus está nos chamando para um tempo puro, um tempo de edificação com Ele. Um tempo sólido, onde o missionário tenha tempo de oração, onde o missionário consegue evangelizar. E missão não se dá apenas em África, missão não se dá apenas em lugares mais sombrios. A gente pode viver missão dentro da nossa casa. Nós podemos viver a missão divina dentro do nosso lar. Nós podemos viver a missão de Cristo nos nossos postos de trabalho. Isso também é missão. O que para nós a missão é sair, evangelizar o perdido em África. Não, vamos mudar ainda um pouco o conceito de missão. Na cabeça de muitos, chegar aqui e arrumar todos os dias os instrumentos para quando os músicos chegam, já está tudo limpinho, isso não é missão. Também é missão. Você limpar o banheiro todos os dias sem nenhum custo da igreja, isso também é missão. Você ser a pessoa que sai pelo menos para visitar os membros da igreja, a não depender apenas do pastor, isso também é missão. Também transforma a vida, pois Santo Agostinho disse no seu discurso: pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. E esse tempo que nós precisamos viver, por isso os desigrejados crescem, porque nós estamos cheios de palavras e não de ação. E acredito que nós queremos ser uma igreja edificada, uma igreja firme. Vamos viver o Evangelho de Cristo. Amém? Então, sem mais delongas, eu quero convidar você a vir comigo até o texto de Josué, capítulo 14, um texto muito rico, um texto que me chama a atenção. Talvez eu poderia falar mais do tempo que Josué peregrinou com Caleb e os mais 10 espias no deserto, mas nesta noite nós vamos estar a meditar sobre o tempo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo, e eu percebo uma grande importância na vida de Josué e Caleb, um líder. Nada que eles fizeram aqui foi coisas que eles pensaram. E nós vamos tratar hoje sobre a visão de Deus. Nessa noite nós vamos entender como Deus trabalhou na vida desses homens e qual é a missão de Deus para com a igreja. E a primeira lição que eu posso retirar neste texto é sobre o tempo. Eu vejo no contexto um povo com medo, um povo esperançoso, porque Deus prometeu a este povo que lhe daria uma terra. Porém, Moisés se levanta, Moisés convoca homens que acreditam que eram homens que Moisés confiava, homens que estavam ali na frente de cada tribo. Moisés convoca esses 12 homens, e esses homens são enviados. Moisés representa uma liderança, Moisés representa um pastor. E Moisés manda homens a espiarem a terra. E ao decorrer, eles se deparam com homens grandes, homens com estatura totalmente diferente da deles. Encontram homens talvez poderosos e com maior número de povo. E eles regressam para levar a notícia a Moisés. E diz a palavra no mesmo versículo que desde esses homens se entristeceram, os seus semblantes murcharam, perderam a esperança, perderam o foco. Porém, Josué e Caleb, eles trouxeram a mensagem conforme sentiram no seu coração. Eles olharam para Deus. Por isso, nesta noite, nós vamos entender uma coisa, amado. Quem conhece a visão de Deus sabe que o tempo não apaga o propósito de Deus na vida. Quem conhece o temor de Deus, quem conhece as promessas de Deus, ou quem conhece o dono da promessa, sabe
que as dificuldades não mudam a situação, não mudam quem é Deus. E Josué e Caleb trouxeram a palavra como sentiam em seu coração. Josué e Caleb trouxeram a palavra como eles perceberam da boca de Moisés e como Deus havia enchido o seu coração. E por isso, nesta noite, eu quero falar um pouquinho sobre tempo. A Bíblia fala que Josué, Caleb era da idade de 40 anos. Passaram-se vários anos, 85 anos. Depois, o Senhor deu a Josué e Caleb a terra prometida. Por isso, amados irmãos, para termos uma igreja sólida, uma igreja firme, uma igreja voltada aos princípios de Deus, uma igreja edificada, nós precisamos entender o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E quando eu olho no livro de Atos, capítulo 1, eu me deparo com um acontecimento muito extraordinário. Quando os discípulos estavam apavorados, os discípulos todos amedrontados, porque Cristo havia de lhes abandonar, os discípulos começaram a se questionar. E agora, como será a nossa estadia? Como será a nossa vida daqui em diante? Em 3 anos caminhando com Cristo, Pedro e os discípulos não haviam entendido, talvez nada do Evangelho, se eu posso assim dizer. Eles presenciaram Cristo fazendo, eles nunca haviam feito alguma coisa. E Cristo pede para que eles permanecessem na vontade dEle. Cristo pede em Atos 1:8 que eles permanecessem em Jerusalém e ficam em Jerusalém até que do alto, em algumas versões, sejam revestidos de poder, que é o dunamis, ou virtude, a capacidade e integridade de fazer o bem. Ninguém vai fazer o bem se não tiver a tal virtude. E Cristo pede para que eles permaneçam. Eu acredito que Cristo estava lhe dizendo que fiquem aqui, obedecem, permanecem no centro da minha vontade. E quando eu volto novamente para Josué, eu encontro homens dispostos a obedecerem à vontade de Deus. E Josué e Caleb, eles não estavam longe da visão de um líder. Eles obedeceram à visão que Deus colocou na vida de Moisés. Por isso é importante, nós estamos ligados com aqueles que estão nos liderando. É importante nós obedecermos a voz de comando ou aquele que Deus os chamou para nos guiar. Hoje temos os nossos pastores, são líderes. Aqueles que nos capacitam, aqueles que nos ensinam e nos inspiram confiança. E Josué e Caleb, eu creio que tinham uma fé em Deus e uma confiança nos seus líderes. E Moisés não alcançou a terra prometida, porém um homem esperançoso, um homem confiante em Deus, não coloca simplesmente as suas dificuldades ou a sua crença em Deus quando tudo está bem. Que se nós vemos hoje muitas das gerações estão se perdendo por causa de paternidade, estão se perdendo por causa de um líder. E eu vejo na vida de Josué e Caleb uma firmeza mesmo quando o líder não está aí. E nós precisamos viver esse tempo como igreja. Nós precisamos voltar ao princípio e voltar a confiar em Deus, mesmo quando não temos alguém para nos guiar. Obedecendo e aguardar os mandamentos que ouvimos através do nosso líder. Então vem comigo na primeira lição, é o tempo. Tempo como um instrumento. O tempo é como um instrumento. Deus usa o tempo nas nossas vidas para moldar o nosso caráter. Deus usa o tempo nas nossas vidas para nos amadurecer. Para mim, para você pode ser tempo, mas para Deus é um treinamento, para Deus é um teste.
Já imaginou um pai ou uma mãe, quando ela dá à luz, no mesmo dia, ela pegar uma sopa de mandioca e dar ao seu filho? Incabível. Sem lógica. Por isso a necessidade muito grande da igreja aprender e a confiar, esperar em Deus. Aceitar o tempo. Sabe, Deus prometeu, eu vejo uma promessa nesse livro, mas Josué, Caleb, eles continuaram a crer. E a Bíblia nos mostra que eles continuaram a peregrinar no deserto. 45 anos, agora eu te pergunto, você acredita que nesses 45 anos, Caleb e Josué, eles manteram a mesma força, manteram o mesmo vigor? A esperança era a mesma, o temor era o mesmo? Eu acredito que, como todo homem, não. Houve dias que para Caleb estava difícil peregrinar. Houve dias que para Josué já não dava mais, porque a idade passava, aumentava. Cada dia que passa, diz, né, que cada vez que você vai completar mais um ano de vida, é um passo para a morte. E Caleb estava vendo que a vida estava ficando apertada. Mas uma coisa que Caleb não perdeu ao meio ao deserto é a esperança. Uma coisa que Caleb não perdeu ao meio a tantas lutas é a fé. Porque ele conhecia quem tem Deus. E o tempo não tirou isso da vida do Caleb. O tempo não tirou a visão da vida de Caleb. E muito menos da vida de Josué. Por isso, como igreja, nós precisamos entender que o tempo não determina quem é Deus. Nós somos uma igreja e o nosso Deus é atemporal. Ele não tem tempo para realizar simplesmente as coisas. Ele não tem relógio para ficar preocupado, sabe? Nós hoje estávamos preocupados com a nossa chegada aqui. Como é que vai ser? Mas eu vejo um Deus diferente. Quando Deus promete, Ele cumpre. Deus não é como eu e você. Se chamar um irmão para almoçar e você fica preocupado, qual é o refrigerante que ele mais gosta? O que ele vai comer? Será que esse arroz chegou? O tempero está excelente? Muitas vezes quando eu vou em alguns lugares, aí as pessoas me perguntam, e aí missionário, aí o que você come? Eu como de tudo. Mas você gosta disso? E eu vejo uma diferença tão grande no Senhor. Ele não está preocupado com o que nós vamos comer ou o que nós vamos fazer. Ele sabe exatamente o que nos dá no tempo certo e no momento certo. Por isso, como igreja, nós precisamos crer. Caleb e Josué sabiam exatamente que, apesar das dificuldades, eles estavam sendo moldados, estavam sendo temperados, preparados. Deus forja muitas vezes caráter de homens. E jamais seremos homens grandes se não passamos no processo do tempo. Eu não sei quanto tempo a igreja tem, mas você lembra das primeiras pessoas que estiveram aqui? Você lembra das primeiras pessoas que oraram contigo? Que talvez você lembre a oração de um homem, de uma mulher que queria um esposo de Deus. E aí ele orava todos os dias e Deus deu esse esposo, e o esposo lhe fez deixar de entrar na casa do Senhor. Era uma coisa que tanto clamava, mas pediu tanto e Deus deu por causa da ansiedade, ou Deus permitiu. E esse casamento hoje se tornou um motivo de se afastar na casa do Senhor. Como homens que pediam um carro talvez a Deus, e Deus deu o carro, hoje sumiram. Porque não passaram por um processo do tempo. Então, como igreja, a gente precisa entender que o tempo é um instrumento de Deus para nossas vidas. O tempo serve para aperfeiçoar o nosso caráter e nos tornar pessoa mais firme em Deus. E a segunda coisa que eu venho falar nesta noite também é o tempo. Também é o tempo. E eu percebo nessa caminhada toda de Josué e Caleb algo muito
extraordinário. Eu quero te convidar você a vir comigo no dia da tua conversão. Sabe quando você se converteu, as orações, as promessas que você sentiu que Deus colocou no seu coração? Talvez você se converteu num contexto totalmente diferente, num contexto onde tem chamados os profetas, aqueles que nos revelam, Deus vai te usar, Deus vai te dar. E você está há mais de 10 anos na igreja e hoje nenhuma dessas promessas você se lembra. E que eu posso ver na segunda fase, nessa segunda lição, é que o tempo não provocou para a vida de Josué, Caleb e amnésia. O tempo não envelheceu a promessa de Deus na vida de Josué e Caleb. O tempo não provocou esquecimento, porque eles continuaram no deserto, caminhando e firme, lembrando que nós temos uma promessa, lembrando que nós temos uma promessa. E a visão da igreja deve ser essa. Se Deus disse que a igreja IPI será uma expressão para essa sociedade, para essa nação, então nós devemos pegar essa visão. E como igreja, não como algo particular, individual. E Deus, quando chama os 12, Ele chama porque a missão é para todos, usa apenas alguém. Sabe, temos o líder apenas para nos capacitar, para nos ensinar. Mas a responsabilidade de restaurar vida, a responsabilidade de mostrar Cristo ao mundo é da igreja, é de todos nós. O tempo não provocou amnésia, o tempo não fez Caleb se esquecer da promessa. Foram 45 anos. Mas Caleb esteve ali no momento firme, no momento certo. Ele não saiu do deserto, ele não deixou de crer. E uma coisa que eu vejo, que no meio de tantos, pode ser dentro da igreja, temos aqueles que não acreditam tanto no trabalho que nós vamos fazer. Não acreditam tanto naquilo que Deus confiou nas nossas mãos e vão zombando, vão rindo. E não é diferente de Josué e Caleb, mas uma coisa que eu posso crer para quem tem visão da promessa, quem conhece esse Deus, não murmura. Será, Deus? Será que nós vamos conseguir derrotar esses homens? Será que nós temos potencial suficiente? Paulo, um homem que talvez, se nós tirarmos Cristo, se nós tirarmos todos os outros evangelhos, nós encontramos nas cartas de Paulo a Bíblia resumida. Mas uma coisa que nos chama a atenção na vida de Paulo é que Paulo rogou 3 vezes ao Senhor para que ele retirasse o espinho. Mas o Senhor, em alto e bom tom, respondeu-lhe: filho, a minha graça te basta, e a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo sentiu uma pessoa estável. Paulo deixou de orar a Deus para que ele retirasse o espinho da carne. Sabe aquele crente que não consegue viver com uma dificuldade e começa a questionar a Deus, começa a perguntar e duvidar da existência de Deus? Porque eu te digo, amado, você ainda não conhece quem é Deus. Você ainda não teve um contato com esse Deus. Porque quando nós conhecemos Deus, as dificuldades não nos fazem questionar a existência dEle, mas muito pelo contrário, nos aproximam dEle. Muito pelo contrário, nos tornam uma pessoa mais firme. E as dificuldades, homens como Lutero reconheceram que Satanás é um instrumento de Deus para nossas vidas. Quando eu li isso a primeira vez, eu pensei que fosse loucura. Falei, que heresia é essa? Mas eu percebi, você já imaginou se a vida do cristão fosse aquela que nós temos hoje, todos os dias debaixo de uma coberta, assistindo lá o Netflix, com uma pipoca? Não existiria necessidade de orarmos, não existia necessidade de nós apresentarmos as pessoas que estão sofrendo
Não existia, porque a nossa vida é cômoda. Não existe dificuldade, mas quando o aperto vem, sabe, quando a luta vem, nós nos tornamos umas pessoas mais eficazes naquilo que nós cremos. Nós acreditamos mais em Deus. E eu te digo uma coisa, talvez você não vai entender o que eu vou falar, mas quando eu tinha os meus 7, 8, 9 anos, eu via a minha mãe levantar todos os dias 4 da manhã. E era um grupo de senhoras que iam sempre à igreja orar. Todo mundo ia das 4 às 6, todo mundo. Sabe por que eles faziam isso? Porque o país estava em guerra. O país estava em guerra. E eles queriam que Deus intervisse. E quando Deus interviu, o cenário mudou, as pessoas começaram a enfraquecer. Agora a luta, às 4 da manhã, já não era ir à igreja, tinha que ir para o trabalho. Tem que trabalhar para sustentar. Mas naquela altura também trabalhavam. Então eu entendi exatamente como Satanás às vezes é um instrumento de Deus, mesmo não querendo, para nos aperfeiçoar. São as lutas que nos tornam pessoas mais fortes. E Caleb e Josué provaram isso. Então o tempo não deve provocar na igreja um esquecimento. O tempo não deve provocar na igreja uma frieza. Nós devemos estar em todo o tempo com o mesmo vigor, com a mesma força, com a mesma vontade de servir esse Deus. Se Deus prometeu, se Deus falou, Ele vai cumprir. Creia. Esteja apenas no centro da vontade dEle. Não saia do deserto, não saia de Jerusalém. Permaneça, que Ele vai te abençoar. Que Ele vai te fazer uma bênção para esta nação, para este povo. Então Josué e Caleb permaneceram firmes. Então eu quero te trazer comigo no último ponto desta noite, que eu acredito que é o ponto-chave para a minha geração como jovem. Hoje nós vemos jovens, eu trabalho com jovens dependentes químicos e prostitutas, jovens que depois de 5 anos acabam enfraquecendo na fé. Mas eu vejo uma força de um homem tão grande. O tempo não envelheceu a esperança de Caleb, e muito menos a força ou o temor do Senhor na sua vida. Por quê? Porque da idade de 40 anos o Senhor falou através de Moisés, e quando o Senhor cumpriu a promessa, Caleb estava com 85 anos. 85 anos é muito, são 45 anos depois que Deus cumpriu. Mas o que me chama a atenção não é simplesmente a idade, é o que Caleb vem declarar: ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que o Senhor falou através de Moisés. Pois nós podemos ver um velhinho com a mesma força, um velhinho. Sabe, quando nós nos convertemos, o nosso primeiro amor é tão forte, nós queremos evangelizar todos os dias. Aí passam os dias, o primeiro amor vem se esfriando, o primeiro amor vem se acabando. Mas eu vejo um velho, alguém com 80 anos, pedindo para o Senhor usar novamente, pedindo para o Senhor trabalhar novamente e lhe incumbir mais uma missão. E Deus quer que nesta noite nós possamos ser homens e mulheres ousados, pessoas que possam dia após dia caminhar neste temor, caminhar nesta visão divina. E a visão não é simplesmente do pastor, a visão é da igreja. A visão, antes de ser da igreja, é do Senhor. E Caleb está ali, um homem forte, com 85 anos, querendo ser usado novamente. Amado, não existe o homem, um filho querido em Deus. Não existe o discípulo amado do Senhor. E quem dita isso na Bíblia, discípulo amado, não é o próprio Cristo. Se você ler, você vai entender que não é Cristo que está a falar que João é o meu discípulo, a quem eu mais amo.
os discípulos mostraram isso, e esse que você mais ama, o que vai lhe acontecer? Aí Cristo fala, não, ele vai ter uma morte diferente dos outros. Não é Cristo que determina que João é o discípulo mais amado, e não é Cristo que inclina a sua cabeça para o peito de João, é João. Então com isso eu aprendo algo muito sério. Existem homens que querem conhecer mais esse Deus. João amava mais o mestre do que os outros. João tinha mais interesse de encostar a Cristo do que os outros. E quando Cristo está sendo crucificado, quem está lá embaixo? Quem está ali apreciando o mestre ser morto é João. Então, como igreja, nós aprendemos que existem pessoas que querem mais esse Deus, querem ter mais contato com Ele do que os outros. Por isso, às vezes, nós falamos, nossa, Ele é mais ousado. Nossa, quando Ele louva. Não, é porque Ele investe o tempo com o Senhor. É porque Ele ama a palavra. É porque Ele tem responsabilidade das coisas de Deus. E não é diferente. Cada um pode ser um homem, uma mulher ousada. E usado por Deus. Caleb teve forte, mesmo depois de a idade pesar, mas o temor, o vigor, a ansiedade, o temor jamais pesou na vida dele, continuava o mesmo. E nessa noite eu quero te convidar a você ser uma pessoa ousada. Nesta noite eu quero te convidar a você ser uma pessoa santa diante desse Deus. Você tem que ter essa convicção de quem você conhece. Josué e Caleb conheciam esse Deus. João conhecia o Deus a quem ele servia. Por isso eles se tornaram pessoas próximas de Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Não deixe que o tempo provoque esquecimento na sua vida. Não deixe que o tempo cause amnésia. E não deixe que o tempo te afaste da casa do Pai. Para mim e para você é um tempo, mas para Deus é um treinamento. Para mim e para você é um tempo, mas para Ele é um treinamento. Ele está forjando o nosso caráter. Se existe promessa, então Ele vai cumprir. Nesta noite eu quero te convidar, você aí onde você está, a tirar um tempo de oração. Primeiro eu quero te convidar a orar por este continente africano, onde o nível de idolatria tem crescido, o nível de religião tem crescido, mas o nosso Cristo não cresce. África hoje é o continente com mais igreja no mundo. E talvez você fique questionando, por que tanta fome? Porque o evangelho não está sendo pregado segundo a vontade do Pai. Então nós vamos orar por este continente e também vamos orar pelas nossas vidas, para que a nossa fé não se esfrie, o nosso temor não se perca em meio às dificuldades, e que o Senhor possa restaurar as nossas forças, assim como Caleb, o tempo não apagou a visão de Deus na sua vida, que o mesmo suceda nas nossas vidas. Em nome de Jesus, fecha os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te glorificamos porque sabemos que o Senhor é um Deus infalível. Ó Deus eterno, Deus poderoso, nesse instante nós queremos orar, Pai, pelo continente africano, de tal maneira, ó Deus da glória, que o Senhor venha intervir com Tua graça, que o Senhor venha intervir, ó Deus da glória, com Tua justiça, e venha acabar, Senhor, com a desigualdade, a opressão, Senhor. Em nome de Jesus, levanta missionários, ó Deus da glória, segundo o Teu coração, que possam levar o Evangelho, Pai, de uma forma eficaz, o Evangelho puro, o Evangelho da verdade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, quebra tudo, ó Deus da glória, que é idolatria, quebra tudo que é legalismo, Pai, toda obra que não professa o Teu nome, nós oramos que não prevaleça, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Estenda a sua mão sobre aquele continente, Pai, que o Teu rosto venha resplandecer sobre aquelas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Venha mudar o rumo de cada um daquela nação, venha mudar o rumo de cada um, ó Deus da glória, que nesse momento tenha
clamado, tem pedido pela tua intervenção, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós também oramos, Pai, por essa cidade, Marília, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem fazer, ó Deus da glória, o teu nome conhecido. Vem fazer essa cidade uma cidade padrão, assim como fizeste, ó Deus da glória, com Genebra, ó Deus da glória, assim como fizeste, Pai, com tantas outras cidades, faça com Marília, e que este povo, Senhor, venha te reconhecer, que este povo venha te servir, Pai. E acima de tudo nós queremos orar, Pai, pelas tuas forças, Senhor. Nós viemos orar pelo teu fortalecimento. Deus, nós queremos nos engrandecer na força do teu poder, queremos nos engrandecer no teu nome, nos fortalecer, Pai, nas nossas orações em Ti. Nós queremos, ó Deus da glória, que nesta noite Tua igreja venha ser revestida, Pai, com virtude e temor. Que a Tua igreja, Senhor, venha ser revestida com a Tua paternidade. Que a Tua igreja venha ser revestida, Senhor, com Teu temor, ó Deus. E acima de tudo, traga o Teu evangelho puro, ó Deus. Traga um evangelho simples, ó Deus, que é praticável. Nos ensina a viver, Pai, não somente por palavra, mas com toda a nossa ação, Pai, para que o Teu nome possa ser glorificado e engrandecido, aonde quer, ó Deus da glória, que nós vamos levar o Teu evangelho. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Glória a Deus. Que o Senhor venha abençoar a tua vida, que o Senhor venha te guardar. Pode tomar o teu assento. Amado, esse é o tempo de nós resplandecermos a luz. Esse é o tempo de nós andarmos na presença do Senhor e sermos perfeitos. Não temos como reverter certas coisas que estão acontecendo no mundo todo, mas como igreja nós podemos apresentar esse Cristo, que é a solução para esta nação, que é a solução para o mundo. Que o Senhor te abençoe. Obrigado, pastor. Agradeço a tua presença aqui na igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma mensagem que tocou os nossos corações. Vou cantar uma música rapidamente, para que a honra e a glória é para Deus. Nós sabemos isso, mas é sempre bom cantar essas canções que elevam o nome de Deus ainda mais alto, aonde Ele deve estar, não é? Então vamos lá. Agradecer pelo bem que tu tens feito a mim, que vem demonstrar todo o amor que tens, ó Deus, por mim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam demonstrar tudo que sou e o meu pequeno ser, que só pertence a Ti. Vamos lá. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória para sempre, sempre. Amém.
quero viver aqui para te adorar, somente te adorar-te, meu Senhor. Mas se tiveres algum louvor, a honra seja dada a ti, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória para sempre. Amém. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for what you have done to me, oh Lord. With his blood he has saved me, with his power hath restored me. A Deus demos glória para sempre. Amém. Quero viver aqui para te adorar, te somente adorar-te, meu Senhor. Mas se tiveres algum louvor,